falando sobre os tremores de terra registrados no interior do estado nos últimos dias. No sábado, em Malhador, a 52 quilômetros da nossa capital, os abalos foram sentidos mais uma vez pela população e essa população, meu amigo, assustada, né? Acordou assim de madrugada. O que foi que aconteceu? Ai, meu Deus, de novo, socorro, socorro, socorro. Ó, as ocorrências estão sendo acompanhadas pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que monitora esse tipo de fenômeno aqui na região Nordeste. A intensidade dos tremores foi leve, mas as ocorrências, a frequência dessas ocorrências tem deixado os moradores preocupados, certo? Até porque casas estão com rachaduras e a comunidade está com medo. Pois bem, a repórter Sara Medeiros foi até o município de Malhador conversar com os moradores. Bora ver então? Vem e fecha na tela do BG Manhã. Os moradores da cidade de Malhador, na região agreste de Sergipe, levam uma vida simples. A maior parte da população trabalha na agricultura, que é justamente o que move a economia do município, que possui pouco mais de 12 mil habitantes. A vida por aqui é tranquila, paisagens bucólicas, nada de preocupação. Ou melhor, era sem preocupação. Na cidade, agora não se fala em outro assunto. Nas rodas de conversa, os relatos sobre os tremores de terra que vem acontecendo em Malhador, deixando um clima de medo. A gente tem um grande susto, né? Ver aquele barulho se aproximando, logo após a terra começa a tremer. É algo incomum para aqui, para a nossa região. Mas eu tô com medo da desgraça. Todo dia tá tremendo aqui a terra, ontem foi 3 vezes já. Aí tem pensa que é um carro funcionando por debaixo da terra. Um barulho da peste. Agora teve um dia que atacou mais, a semana passada, foi bem forte. O menino estava telefonando, quase soltou o celular. Foi. O estrondo foi grande. Ali na rua do Curral caiu teia de uma casa, ainda umas 8 ou 10 telhas. Agora em 2019, somente nos primeiros dias já foram mais de 5 episódios. Os abalos acontecem durante a madrugada ou nas primeiras horas da manhã. Um dos abalos aconteceu às 4h40 da manhã. A Cláudia estava indo comprar pão para a família, caminhava aqui por esta rua e foi justamente aqui neste ponto, Cláudia, que você começou a sentir que algo estava acontecendo de estranho. Sim, realmente é como se tivesse algo trepidando, estremecendo aqui embaixo. E eu parei. Parei porque a sensação foi que algo ia, sei lá, abrir ou rachado, tipo, que a intensidade era forte, entendeu? E eu parei assim e de repente olhei esses fios aqui e estavam balançando. E nessas antenas, elas balançavam. As antenas, e você chegando a olhar esse do lado do predinho, a do predinho que dava para ver melhor ainda, porque ela é do lado aqui. Cláudia, além dos fios, né, da alta tensão que você percebeu que estavam diferentes, você também olhou para aquele prédio ali ao fundo. O que você percebeu? Então, é como se ele estivesse fazendo isso assim, de levezinho. Tem ficado com maior frequência, né, sim, nos últimos meses? Sim. Até porque em 2018 foram assim, tipo, abril, julho, setembro, novembro. O último, pelo menos do que a gente sentiu, foi em 14 de dezembro. Alguns moradores mais antigos chegam a dizer que outros tremores de terra, até com mais intensidade, já aconteceram no município anos atrás. Deu tem uns 10 anos, lascou a parede da minha casa, foi feio, foi forte. Na casa de Dona Florisvalda, os efeitos dos tremores estão visíveis em vários cômodos do imóvel. Rachaduras que vão do telhado ao chão têm deixado a aposentada com medo de uma tragédia. Tinha umas que era só assim no reboco, né? Que nem eu mostrei ali o rapaz. Aí eu mandei o pedreiro vir, né? Cortar mais e encher tudo demais, que nem tá recente o reboco. Mas esses tremores, principalmente o de ontem, foi que abriu mais. Tanto a da sala, que nem a daqui da cozinha, a do banheiro. Aqui nessa residência, o tremor de terra também deixou estragos. Olha só a rachadura que ficou aqui na parede. A Eliane estava dormindo
estava aqui nessa cama e justamente você acordou sentindo esse tremor. Qual foi a sensação, Eliane? Olha, foi uma sensação de pânico, foi uma sensação horrível, porque a cama balançava, o telhado balançava, eu achava que a casa ia cair por cima de mim. É algo que realmente você não gostaria de novamente sentir? Não, de jeito nenhum, porque infelizmente assim, esses tremores estão sendo cada vez mais frequentes. Inclusive esses dias, deu 3 em um dia só. A sequência de abalos foi registrada pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, responsável pelo monitoramento dos tremores na região Nordeste. E um dos tremores sentidos aqui no município de Malhador chegou à magnitude de 2,5 na escala Richter. Ainda segundo informações do Laboratório de Sismologia, os efeitos deste abalo de 2,5 na escala Richter, registrado no dia 9 de janeiro, inicialmente originado na cidade de Ribeirópolis, foram sentidos em um raio de 25 quilômetros. E os relatos dos moradores de Malhador não são casos isolados aqui em Sergipe. No dia 14 de dezembro, foi registrado também tremor de 2,6 no município de Gararu e atingiu os municípios de Propiá, Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória e Amparo de São Francisco. Assustados, os moradores de Malhador só querem uma coisa: voltar a ter a vida tranquila, bem longe das preocupações. Que coisa, hein, minha gente? Que coisa. Dá para entender? Bom, a gente busca o entendimento das coisas. É por isso que nós aqui do Balanço Geral Manhã convidamos uma geóloga para explicar para a gente o que é que está acontecendo no nosso estado. Você viu aí na reportagem da Sara Medeiros que vários municípios sergipanos já foram, né? A população de vários municípios já sentiu esse tremor de terra. E é por isso que eu vou conversar agora ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã com a geóloga Araci Senra. Muitíssimo obrigado pela participação da senhora, seja bem-vinda aqui ao BG Manhã. Então, dá para se ter um entendimento? A gente sabe que existe um laboratório lá no Rio Grande do Norte, que é da Federal lá do Estado, que faz esse monitoramento, mas chegando aqui mais perto da gente, é sempre bom a gente ouvir quem está aqui, né, um especialista em relação a esses assuntos. O que é que está acontecendo, hein, dona Araci? Por que é que está ocorrendo esses tremores no nosso estado? Primeiro, bom dia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui justamente explicando o porquê desses tremores. Tremores, sismos, terremotos é uma coisa extremamente comum de acontecer. São fenômenos naturais, né, do nosso planeta, mas não é muito comum no Brasil porque se acredita que o Brasil seja um país assísmico, e o que não é verdade, né? Nós temos tremores, sim, eles acontecem, é normal de acontecer e infelizmente a gente não tem como prever quando e como eles vão acontecer. Mas, de uma maneira geral, aqui no Brasil e principalmente na região Nordeste, esses tremores são de baixa magnitude, como foi relatado pela população, né? E o que causa mais, né, o susto na população é justamente isso, o pânico de sentir o chão tremer. Em algumas regiões do planeta, a gente sabe que esse tremor é forte. Inclusive, produção, se já tiver no ponto aí as imagens do caso lá de Malhador, ilustra aí para a população que está assistindo aqui ao Balanço Geral Manhã. No planeta existem as chamadas placas tectônicas, né? Atenção, pessoal, para a aula de geografia agora, para você que ainda faltou, que filou a aula, a gente explica para você. Para você que está buscando conhecimento, para você que está estudando, a gente reforça aqui a atualização do que é isso. Essas placas tectônicas, elas estão sempre em movimento. Em alguns países, né, eles sentem com mais frequência a movimentação dessas placas. O Brasil praticamente está em cima de uma única, né, placa. De uma placa. Então, é por isso que a gente não tem essa sensação de muito terremoto. Mas isso não quer dizer, como a senhora acabou de explicar, que a gente não vai livre. Então, esses pequenos abalos sentidos no interior de Sergipe, eles seriam motivados por quê? Já que há a explicação de que nós estamos em cima de uma placa tectônica, então, por isso não poderia ter, no entendimento assim, a primeira visão, possamos dizer. Isso. Nós estamos mais estáveis, vamos dizer assim, do que essas outras regiões que estão nos limites dessas placas, né? E a gente tem vários tipos de limites, então, a depender do limite da placa, vai ter mais terremoto. Como nós estamos nesta única placa e na região central dessa placa,
A gente espera que não tenha, mas infelizmente tem. Por quê? Porque são rochas diferentes, de constituição diferente. E por vezes há acomodação dessas rochas. E aí acontece, então, esse tremor em resposta a essa acomodação das rochas. Muitas pessoas acabam perguntando, é porque tem extração de minério, as empresas fazem remoção de rochas, detonam rochas, então isso tem alguma coisa a ver? Para a gente explicar para o pessoal de casa, porque muita gente mandou mensagem, inclusive durante o final de semana a nossa produção recebeu muitas mensagens e ligações, isso deve estar acontecendo por causa de extração de minério na região, isso tem a ver ou não tem? Então, os sismos eles podem acontecer, né? Sismos, terremotos, tremores, é tudo a mesma coisa. Na verdade, eles podem acontecer por causas naturais, pela própria natureza, ou eles podem acontecer a partir de uma situação como você explicou, que são os sismos induzidos. E nisso a gente pode até juntar os sismos causados, por exemplo, ao redor de represas, né? Por causa do volume de água. Não me parece ser pelo padrão de ocorrência desses sismos, e principalmente aqui, os que acontecem aqui em Sergipe, que esses sismos sejam de causas induzidas, ou seja, causas provocadas por atividade humana. Então, não parece, né, a princípio, ser a razão dos sismos aqui. Sara também explicou na reportagem que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte faz o monitoramento, né? De lá eles conseguem captar o que acontece aqui. E no nosso estado existe um monitoramento mais local, regional em relação a esse tipo de fenômeno? Então, justamente, o Brasil ele tem avançado muito no estudo desses pequenos sismos ao longo dessas últimas décadas. Hoje nós temos a rede sismográfica brasileira instalada em todo o país, que foi fruto de muito trabalho, né? É um convênio que envolve diversas universidades, o governo, a ANP, né? Que é a Agência Nacional de Petróleo, a Petrobras, inclusive, também fazendo parte do financiamento. E essa rede sismográfica ela foi instalada justamente com esse objetivo, de estudar esses pequenos sismos, entender qual a mecânica, qual o funcionamento deles e atender os anseios da população, explicando, né? E acalmando principalmente esse pânico que é gerado. Parte do Nordeste é atribuição, então, desse laboratório, que está localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No Nordeste como um todo, nós temos aproximadamente 20 estações sismográficas instaladas. E aqui em Sergipe, a gente tem uma lá na região de Lagarto. Foi essa justamente que conseguiu captar o sismo, tremor, né? o tremor ocorrido agora. Inclusive, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte já tem um planejamento de mandar uma equipe de lá até aqui para buscar o entendimento local, né? Chegar de perto. Claro que pesquisa é algo que também precisa estar em campo, ouvindo, observando tudo mais de perto, justamente por causa dos detalhes, né? Para conseguir um relatório, algo parecido. É importante que haja pesquisa contínua, né? Não só quando os eventos acontecem. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela detém um centro de pesquisa bastante avançado nessa área de terremotos, principalmente por causa das características, né, do Rio Grande do Norte e por ter mais acesso a essas estações sísmicas. Mas assim, não querendo, né, mas tentando puxar um pouco, né, para o meu lado, a gente também aqui na Universidade Federal de Sergipe, a gente já faz essa pesquisa desde 2006, a gente também trabalha em loco, né, nos municípios que são atingidos e a gente tenta também fazer esse acompanhamento, esse mapeamento detalhado do que está acontecendo e das situações que estão sendo geradas como consequência desses tremores. E principalmente buscando qual é a causa dessas manifestações, qual a causa desses tremores. É um fenômeno natural que, claro, assusta muita gente, até porque as edificações no nosso país não são preparadas para esse tipo de fenômeno. Isso. Para encerrar, eu pergunto aqui à senhora, em relação à população que está neste momento nos assistindo, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilizada? Eu acredito que sim. Eu acho que é extremamente difícil ficar tranquilo, né, e calmo numa hora dessa, porque eu nunca participei, eu nunca estive presente numa situação, mas eu imagino que a sensação de faltar o chão, da casa balançar, do telhado balançar e dos objetos caírem, gere muito pânico. Mas são sismos de baixa magnitude. Na verdade, isso é o máximo que eles podem causar. O sismo de maior magnitude que nós tivemos aqui no estado foi de 3,9,
né? E assim mesmo foi na plataforma, na região da dorsal oceânica, né? Então não teve nenhum reflexo aqui, né, na parte costeira. Então, assim, é claro que a população fica assustada, a gente entende esse susto, né? Mas não há perigo, né, de eventos maiores, de maiores magnitudes. Pelo menos não tem sido registrado até agora. Por falar em perigo, corre para debaixo da mesa ou sai de casa? Eu aconselharia sair de casa, né? Principalmente nessas construções que às vezes a gente sabe, né? Não são construções preparadas e construídas para aguentar esse tipo de evento. Por isso que é extremamente importante o trabalho de estudo, classificação das zonas de risco, né? Para que